Estamos de volta com o Jornal da Hora na TV. O convidado da semana é o cientista político Alcindo Gonçalves, que é também especialista em pesquisas eleitorais. Olá, Alcindo, um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu estar de novo aqui com vocês. Bem, Alcindo, o jogo começou agora, não? A disputa presidencial, disputa para o governo de São Paulo. Como é que você está vendo isso? As últimas pesquisas para presidente indicando uma recuperação do governador, o ex-governador José Serra, não? Sobre que passou agora a ter 9 pontos de vantagem sobre a ministra Dilma Rousseff. Há um mês atrás, essa vantagem era de 4 pontos. A pesquisa, ou melhor, a eleição presidencial, ela está num estágio mais avançado, ou seja, agora as candidaturas estão claramente definidas. Nós vamos ter Dilma Rousseff pelo governo, José Serra pela oposição e, ao que tudo indica, Marina Silva concorrendo uma terceira via. A candidatura Ciro Gomes, que é a grande dúvida se ela vai de fato vingar, porque o candidato parece sem apoio, sequer apoio partidário, e as pesquisas mostram sua situação bastante difícil. Agora, a última pesquisa da Datafolha, publicada há uma semana, mostrou realmente um quadro em que aumentou ligeiramente a vantagem do candidato José Serra. Interrompeu uma sequência de altas da ministra Dilma Rousseff. Tem uma explicação para isso, Alcindo? Eu acho que, primeiro, a ministra Dilma Rousseff era uma candidatura a construir. Era alguém ainda desconhecido que avançou. Quer dizer, a população se ligou no nome dela, o governo, o presidente Lula, trabalhou bastante nos últimos meses em cima do nome dela, ela teve grande visibilidade, tá certo? Então é natural que esse êxito do governo Lula, a aprovação do governo Lula, de certa maneira, fosse transferida para a candidatura Dilma Rousseff. Agora, o que a pesquisa mostrou é que talvez esse ciclo de crescimento atingiu o seu limite. A partir de agora, nós vamos ver outra etapa, que é a etapa da campanha propriamente dita, onde realmente o perfil da candidata tem que aparecer, tá certo? E o confronto dela com o José Serra. E o também, nas últimas semanas, ficou mais clara a sua candidatura, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, tem sido massacrante a publicidade oficial do governo do estado, do PSDB, onde ele apareceu muito. Então é natural que isso se reverta numa perspectiva melhor. De qualquer forma, os dois estão no páreo e a disputa vai se dar, a meu ver, entre os dois candidatos, Serra de um lado e Dilma do outro. Bem, a disputa deve ir para um segundo turno, não? Sendo muito difícil que um dos dois atinja 50% mais um. Até porque, ao que tudo indica, Marina Silva será a candidata. Eu não vejo grandes chances dela vir a ganhar uma eleição, mas aí bicar uns 8%, 10% dos votos, é provável que ela atinja. Então, especialmente nas camadas de maior escolaridade, interessante que ela conseguiu 14%, o melhor índice dela na escolaridade superior. Ela é uma candidata do perfil mais informado, escolarizado. Mas, enfim, que ela chegue a 8%, 10%, com mais meia dúzia de nanicos aí que possivelmente concorram e que consigam 2%, 3% dos votos, a gente vai ter seguramente 10%. Então, 10% é um número que provavelmente implicaria, para não ter segundo turno, que um dos dois ganhasse mais de 10 pontos percentuais, o que seria algo muito difícil. Difícil a essa altura do campeonato. Agora, outra questão, Alcindo, como se explica o fato de que o presidente Lula tem uma aprovação recorde? Agora, como se explica o fato de que boa parte das pessoas que consideram o governo Lula bom ou ótimo votem no José Serra? 14% do eleitorado não conhece quem é o candidato do presidente Lula. Então, isso dá um potencial de crescimento ainda à candidata Dilma. Eu acho que esses índices de aprovação do governo Lula, a satisfação que o brasileiro tem em relação ao país, a perspectiva de desenvolvimento, de crescimento econômico, de estabilidade política, é um capital formidável, que dá, a meu ver, ainda uma vantagem à candidata Dilma Rousseff nesse momento. Mas teremos uma disputa bastante acirrada. Agora, a campanha, o comportamento dos dois, o discurso, o programa, os embates, aí que vão ser decisivos na eleição. E caberá ao eleitor decidir essa parada que está começando agora. Rapidamente, Alcindo, o governo do estado, Geraldo Alckmin tem 40 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o senador do PT, Aloysio Mercadante. A parada está decidida ou pode acontecer aí uma surpresa? Alckmin é o favorito. Porém, é que se destacar que agora que o candidato Mercadante se lançou.
Quer dizer, ainda é muito cedo, ainda é diferente da eleição presidencial, que os nomes já estão colocados há algum tempo. A eleição de governo de São Paulo tinha o Alckmin como candidato e mais ninguém. Agora tem outros candidatos. Agora vamos ver, é um pouco cedo ainda para se dizer, mas evidentemente que o governador Alckmin sai com vantagem. E ver até que ponto o presidente Lula transfere um percentual para o mercadante também. Muito difícil. Eu acho que a transferência de voto para a sua candidata presidencial é muito mais do que para o governo do Estado. Para um cargo de outra esfera de governo, é muito mais difícil essa transferência. Quer dizer, se a eleição para presidente está equilibradíssima, o mesmo não se pode dizer com relação ao governo de São Paulo? Eu acho que na eleição presidencial há uma disputa entre dois fortes candidatos, com vantagem nesse momento ainda, eu acho que perspectiva de crescimento da ministra Dilma ainda é maior e pode, eu acho que ainda, se eu tivesse que apostar, eu acho que ela tem mais potencial de crescimento do que o governador Serra, mas é uma disputa equilibrada. Em São Paulo, o Alckmin sai com vantagem, embora, repito, é um quadro ainda muito inicial. Só uma surpresa ou algum imprevisto de campanha pode reverter esse quadro, é isso? Em São Paulo. Em São Paulo vai depender muito do desempenho do candidato de oposição, do candidato Mercadante, mas eu acho é uma empreitada muito difícil a derrotar o governador Alckmin. Tanto em Brasília como em São Paulo, quem decide é o eleitor. Ok, Alcindo, um grande prazer tê-lo recebido. Obrigado. A gente volta já já.